Caríssimos irmãos, é com satisfação que mais uma vez estamos com vocês nos compromissos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, estudando nesta noite o Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, publicado essa obra a 18 de abril de 1857 por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Nós continuamos os estudos iniciados na reunião passada, ou seja, quarta-feira anterior, sob a temática Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Os estudos de Allan Kardec nos levam à compreensão de que os espíritos são bem diferentes sob o ponto de vista das suas qualidades morais e sob o ponto de vista das suas conquistas intelectuais. Os espíritos são de diferentes ordens. Os espíritos imperfeitos são aqueles em que há predominância da matéria sobre o espírito. Ainda estão envolvidos com o egoísmo, com a vaidade, com o orgulho, com as más paixões. Enquanto que os bons espíritos são aqueles em que há a predominância da natureza espiritual sobre a natureza material. Os bons espíritos são aqueles que vivenciam o bem e também nos ensinam a praticar o bem. Entre os espíritos imperfeitos e os espíritos bons, então, há uma grande diferença em termos das suas conquistas evolutivas, tanto na dimensão intelectual, como na dimensão física, como na dimensão da sua moral, da sua condição. Uma das primeiras conclusões dos estudos de Allan Kardec, das suas pesquisas, foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens que aqui viveram, os espíritos não eram iguais. Eles eram profundamente diferentes e cada espírito se revelava nas suas comunicações de conformidade com a sua condição evolutiva, de acordo com as suas conquistas, porque desencarnar não é se santificar. Não é porque perdeu o corpo físico que o espírito sabe tudo, responde tudo. Os estudos de Allan Kardec, as obras espíritas, nos mostram exatamente isso, que cada espírito sabe de conformidade com a sua condição de evolução. Essa foi uma das primeiras conclusões de Allan Kardec. Como dissemos, os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens que aqui viveram, nem tinham absoluta sabedoria, nem absoluta moralidade, mas que cada um dentro do seu estágio de evolução. Os espíritos, dessa forma, eles não sabem tudo, mas eles sabem aquilo que eles já conquistaram no seu processo evolutivo, através das múltiplas reencarnações aqui na Terra. Por exemplo, nós vamos fazendo essas conquistas gradativas de reencarnação a reencarnação, aprendendo as leis divinas ou naturais, sejam as leis físicas, sejam as leis morais. Por isso, o querido codificador Allan Kardec, na continuidade desse estudo iniciado quarta-feira, ele indaga aos espíritos exatamente o seguinte: se os espíritos veem a Deus, ou seja, se os espíritos veem a Deus, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso, ou seja, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós então ficamos diante da questão de Deus a refletir que como é que nós vemos Deus? Através da compreensão que nós tenhamos das leis divinas, das leis naturais.
que os espíritos resumiram em lei de justiça, amor e caridade. Quando nós desencarnamos, então nós não vemos a Deus, porque nós não temos esse processo, essa ideia antropomórfica de Deus, de que Deus seria semelhante a nós. Deus é espírito, como Jesus afirmou a mulher samaritana no poço de Jacó, quando Jesus disse para ela: mulher, Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem o façam em espírito e em verdade. Logo, meus queridos irmãos e amigos, se os espíritos veem a Deus, foi a pergunta de Allan Kardec, e os espíritos, os próprios espíritos, disseram: só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Só os espíritos superiores o veem, no sentido de perceber a grandeza divina, compreender a existência de Deus através das suas leis, através dos efeitos, né? Os efeitos que têm uma causa, a causa é Deus, e os efeitos, a sua providência, a ação providencial de Deus através das suas leis. Os espíritos, então, na medida em que se desenvolvem espiritualmente, evoluem espiritualmente, eles vão ampliando a sua percepção, a sua compreensão de Deus e das suas leis. Isso é muito importante, meus queridos irmãos. E os espíritos imperfeitos, que ele diz aqui, os inferiores, seriam os espíritos imperfeitos, como nós ainda, com muitos limites, dificuldades. Nós não vemos a Deus, mas nós sentimos a grandeza divina. Nós percebemos a grandeza de Deus, como ele diz, adivinham, né? A presença de Deus em nós, na natureza e nas coisas de maneira geral. E Kardec continua indagando aos espíritos. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Às vezes nós ouvimos nas reuniões mediúnicas um espírito imperfeito, ele dizer que Deus lhe proíbe de fazer tal coisa. O que significa então isso? Como é que ele sabe isso se ele não vê a Deus? Ele não vê a Deus, eis a resposta, mas sente a sua soberania. Através de quem? De outros espíritos, que lhe são superiores. Espíritos que estão impregnados do sentimento divino, da vivência de Deus, do amor de Deus para com o seu próximo. Logo, os espíritos imperfeitos, eles não veem a Deus, mas sentem a sua soberania. E sempre que uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, o espírito sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Então, muitas vezes nós ouvimos na reunião mediúnica, quando os espíritos se comunicam, através dos médiuns, espíritos dizerem: Deus está me proibindo, eu não devo falar. Então, nós sabemos que a ação de espíritos mais elevados, espíritos superiores, espíritos bons, agindo para que o espírito imperfeito ele não venha a praticar o mal, ele não venha a se comprometer mais, não é? Então a gente percebe, vós mesmos, diz o Espírito, não tendes pressentimentos que são como avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? Nós não temos determinados pressentimentos, intuições, inspirações para não fazer determinadas coisas, para não tomarmos determinadas decisões? E ele diz, o mesmo acontece com eles, os que já estão na vida espiritual, os que já não têm mais o corpo físico. O mesmo sucede ou acontece conosco, só que num grau superior.
pois hás de compreender que, por ser mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, eles podem receber melhor as advertências divinas. Então, também essa diferença entre nós que estamos encarnados, revestidos por um corpo físico, e os espíritos que não têm mais esse corpo físico. Então, as suas percepções se ampliam, as suas possibilidades se ampliam, a sua consciência se amplia para ele identificar aquilo que é certo e errado, aquilo que é bom e aquilo que é mal. E tem a ação dos espíritos bons elevados que agem sobre os desencarnados para ajudá-los a crescer espiritualmente, a caminharem no sentido da perfeição espiritual. Jesus nos diz no seu Evangelho: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Olha aí, bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Então, a condição para ver a Deus, no sentido de compreendê-lo, de perceber a grandeza das suas leis e da presença divina, tem a ver com o nosso grau de pureza interior, a nossa pureza interior, a nossa condição moral e espiritual. Bem-aventurados, felizes os que têm puro coração de Jesus, porquanto verão a Deus. E nós sabemos que aqui na terra, o ser mais puro que nós temos é Jesus de Nazaré, o Espírito mais puro que encarnou neste planeta. É o maior exemplo de pureza espiritual que nós temos. Jesus via Deus plenamente, como Espírito puro que alcançou o mais alto patamar de evolução que nós concebemos. Então, Jesus via Deus, Jesus sentia Deus plenamente. E assim, todos nós, em níveis diferentes, podemos sentir a presença divina, podemos ter a intuição de Deus, podemos ter a compreensão da inteligência suprema, causa primária, que é Deus. Isso é muito importante, meus queridos irmãos. E Kardec, então, ele volta a indagar os espíritos na questão 244b. A ordem que lhes é transmitida, a ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Então, nós já sabemos, né, que nós não temos essa condição direta de receber a transmissão do pensamento divino. Só os espíritos puros, mais elevados, é que tem essa condição. Nós vamos chegar nesse nível, mas é preciso muito esforço e muito trabalho de cada um de nós para evoluir espiritualmente. Logo, a resposta é: ela não lhe vem diretamente de Deus. A ordem não lhe vem diretamente de Deus. Porque para se comunicar com Deus é preciso ser digno disso. É aquilo que Jesus diz no Evangelho, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Para se comunicar diretamente com Deus, com Jesus, com os espíritos mais elevados, é preciso ser digno disso. Deus, então, nosso Pai de bondade infinita, conforme a revelação de Jesus, Deus transmite aos espíritos as suas ordens, por meio de espíritos mais elevados em perfeição e instrução. Um espírito dessa forma, quando ele desencarna no mundo espiritual, dentro dos seus limites, das suas possibilidades, ele recebe o que? As orientações, as determinações, as ordens que vêm do mais alto, através de espíritos mais elevados do que ele, em perfeição e em instrução.
Como as percepções dos espíritos estão relacionadas com seu nível de evolução, Kardec também indaga se a visão dos espíritos, se ela é circunscrita como a dos seres corpóreos, porque nós percebemos as coisas através dos 5 sentidos, e a visão é um desses sentidos. Se a visão dos espíritos, se ela é circunscrita, limitada, como a nossa, os que estamos encarnados com um corpo físico. Claro que não. E os espíritos disseram não, pois essa visão, ela reside neles por inteiro. Então, enquanto nós aqui só vemos através dos condutos visuais, né, dos meios que o corpo físico nos oferece, quando nós nos desprendemos da matéria, com a desencarnação, cada espírito ele vai ver, vai perceber, vai sentir as coisas de conformidade com o seu nível de evolução. E ele percebe como que ele por inteiro, olha a resposta que o Espírito disse, que a visão dos espíritos, ela reside neles por inteiro. Então é como se você ampliasse essa possibilidade de visão que não está mais circunscrita ao corpo físico. Então, ver tem a ver diretamente com uma visão total. Então, essa visão reside no espírito por inteiro. Então, ele não enxerga mais pelos olhos, ele não escuta mais pelos ouvidos, ele não percebe pelos condutos do olfato, mas a percepção é do espírito. E principalmente aí vem um elemento intermediário muito importante que nós estudamos no Espiritismo, que é o perispírito, que é o corpo fluídico do espírito. É o corpo perispiritual que Kardec estudou profundamente na obra O Livro dos Médiuns. Então, nós todos temos esse corpo intermediário, fluídico. O encarnado temos e os desencarnados também têm. E quando nós desencarnamos, apenas o corpo físico é que vai para a Terra, vai passar pelo processo de transformação aqui. Quando nós desencarnamos, porque nós somos espíritos, que temos um corpo perispiritual, chamado perispírito, e o corpo físico. Então, pela morte do corpo físico, nós abandonamos esse corpo físico e nós, espíritos que habitávamos este corpo, com esse outro corpo chamado perispírito, que é constituído de fluidos, nós nos libertamos desse corpo material. Mas chegamos ao mundo espiritual com as nossas conquistas, com os nossos valores e com as nossas possibilidades. Cada um dentro do seu crescimento e do seu nível evolutivo. Logo, os espíritos não sabem tudo, nem sabem responder tudo, nem têm a compreensão das coisas mais ampliadas, mais elevadas. Tem a ver com as suas conquistas espirituais. Kardec volta a indagar: os espíritos precisam da luz para ver, dessa luz nossa física? É a mesma situação anterior da visão. Eles veem por si mesmos, eles não precisam da nossa luz material. Então não precisam dessa luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem achar-se por expiação. Ou seja, cada um tem em si mesmo a fonte da sua própria luz ou da sua escuridão. Depende de quê? Do nosso esforço de melhoria interior, de conquistas evolutivas, conquistar virtudes, conquistar bons sentimentos, os valores da espiritualidade. Os espíritos têm necessidade de transportar-se para ver o que se passa em 2 pontos diferentes?
podem, por exemplo, ver simultaneamente nos 2 hemisférios do globo? Depende da evolução do espírito. Então, o espírito pode estar aqui e ele ter uma visão tão ampliada que ele pode perceber o que está acontecendo em diversas partes do planeta Terra, porque ele tem visão para isso, ele irradia o seu pensamento. Quanto mais evoluído ele é, mais ele irradia esse pensamento. Mas não precisa da luz exterior, a luz está nele mesmo. O próprio Jesus nos convida a nos dizer: faça você brilhar a sua luz. Jesus nos diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Faça brilhar a sua luz. Você é um espírito imortal, em crescimento, em desenvolvimento. Deseja ser feliz, construir a sua felicidade? Aprenda a viver o bem e a praticar o bem. Logo, meus queridos irmãos, o espírito responde a Kardec: como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Mas, claro, dependendo do nível de evolução. Um espírito muito imperfeito, como nós, a nossa visão é bem limitada, espiritual, quando a gente está desencarnado. Seu pensamento pode irradiar, se ele é um espírito mais evoluído, e dirigir-se para muitos pontos diferentes ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Então Jesus tem toda a razão quando nos diz: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada é a sua visão. Só os espíritos superiores podem abarcar o conjunto. Então, o espiritismo, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, ela é muito rica em ensinamentos, porque ela vem nos mostrar que cada espírito tem que construir a sua evolução e que as nossas faculdades, elas estão relacionadas com o nosso grau de pureza espiritual. Só os espíritos superiores é que têm uma visão de conjunto, é uma visão mais ampliada. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, ainda indaga Kardec. Se os desencarnados, eles veem as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, pois sua visão penetra o que não podeis penetrar, nada a obscurece. Mas sempre lembrando, de conformidade com o seu nível de evolução espiritual. Então nós vemos, por exemplo, espíritos desencarnados em diversos níveis. Por exemplo, um espírito imperfeito e um espírito bom, mais evoluído. Os dois no mesmo ambiente, neste mesmo espaço em que eu estou. O espírito mais evoluído, ele nos vê, ele enxerga o outro espírito que lhe é inferior. Mas o espírito inferior não vê o espírito mais elevado, porque ele não tem esse nível de percepção, porque ele não tem conquistas espirituais para isso. Logo, no mesmo ambiente, nós podemos ter espíritos bem imperfeitos, bem ignorantes, bem necessitados, e espíritos mais evoluídos que estão trabalhando para ajudar nós que somos mais necessitados, encarnados e desencarnados. Só que os espíritos de condição mais precária, pouco desenvolvimento moral, espiritual e intelectual, esses espíritos estão no nível de entendimento, de percepção, de compreensão das coisas. E eles não conseguem perceber espíritos que estão numa condição muito melhor, mas que estão sempre auxiliando os que estão na retaguarda. Por isso, meus queridos irmãos, mais uma vez, Kardec recebe essa resposta dos espíritos, diante dessa indagação, se o espírito vê as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, pois sua visão penetra o que não podeis penetrar, se tiver nível de evolução para isso.
O espírito percebe os sonhos, olha, ele vê se ele tem visão, se ele escuta, se ele percebe sonhos, sim, e percebe até mesmo os sonhos que os vossos sentidos obtusos são incapazes de perceber. Eles percebem, então, como eles veem, como eles ouvem, mas não com o conduto auditivo, não com a parte material, mas com a sua condição espiritual e com o seu perispírito, que é o seu órgão sensitivo no mundo espiritual. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como de ver, porque essa ideia ficou evidente aqui na resposta dos espíritos. A visão dos espíritos, a sua audição, elas fazem parte do seu ser, é inerente ao espírito. Não depende, como nós aqui, que dependemos dos órgãos físicos para perceber as coisas. Ele diz aqui, todas as percepções são atributos do espírito, todas elas, de ver, de ouvir, de perceber. Todas essas percepções são atributos do espírito e fazem parte dele, do seu ser, do seu espírito, da sua conquista. Quando está revestido de um corpo material, que é o nosso caso, essas percepções só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, mas no estado de liberdade deixam de estar localizadas. Meus irmãos, isso é um estudo bem profundo que Kardec vai fazer conosco na codificação espírita. Ou seja, no estado de liberdade, como espírito desencarnado, no mundo espiritual, essas percepções, elas deixam de estar localizadas, como a nossa situação aqui, localizada pelos condutos auditivos, visuais. O espírito, ele está desprendido da matéria, está liberto da matéria. Ele apenas tem um envoltório fluídico, que nós chamamos no espiritismo de perispírito, que através do perispírito ele percebe as coisas. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, que isso precisa ficar bem claro para nós no estudo da noite, que as percepções são conquistas do espírito, são capacidades do espírito, são atributos do próprio espírito. Ser-lhe-á possível subtrair-se a elas? E o espírito diz, o espírito só vê e ouve o que quer. O espírito só vê e ouve o que quer, de conformidade com o seu nível de evolução. Isto é dito de forma geral, tá vendo? Sobretudo para os espíritos elevados. Então, para os espíritos elevados, eles veem e ouvem o que eles querem, porque eles têm condições para isso. E eles têm a visão mais ampliada e a visão espiritual, com os sentimentos mais elevados do bem, do amor, da caridade. Então, eles observam as questões do mundo espiritual e as nossas questões aqui do mundo material. E se condói dos nossos reveses, das nossas imperfeições, nos ajudam para nós vencermos as nossas imperfeições, para nos tornarmos espíritos felizes, para nos tornarmos espíritos bons. E ele diz, pois os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a revelia deles, o que possa ser útil ao seu aperfeiçoamento. Então, os espíritos mais imperfeitos no mundo espiritual, eles também recebem orientações, instruções. E como o próprio Espírito disse, ouvem e veem a revelia deles. Às vezes não querem, mas eles são conduzidos pelos espíritos mentores, pelos espíritos bons, pelos seus anjos guardiães, pelos espíritos protetores, para que eles possam despertarem no mundo espiritual. Porque muitos desencarnam assim num nível de ignorância muito grande. Tem muito espírito que já está desencarnado, ou seja, não tem mais o corpo físico. O corpo já foi enterrado, já foi para a sepultura, mas tem espírito que não sabe nem que desencarnou. Tem espírito que nem percebeu ainda
de que ele já não está mais nessa dimensão material, porque ele se sente tão grosseiro, o seu perispírito, que é esse corpo fluídico, é tão denso vibratoriamente, que o espírito ele ainda se sente como esteja assim como nós aqui, encarnado. Então ele está aqui no nosso ambiente e ele pensa que está ainda como nós, encarnado. Não vamos dizer vivo, porque vivos todos nós somos. Vivos encarnados e vivos desencarnados. Todos somos vivos, sempre vivos. Agora tem os vivos que não tem mais o corpo de carne e tem os vivos que estão com o corpo de carne. Então nós estamos ainda com um corpo físico e tem aqueles que já deixaram o corpo físico. Foi uma veste que foi utilizada na reencarnação. O assunto prossegue na próxima quarta-feira. Que Jesus nos abençoe e todos os amigos queridos recebam a nossa saudação, a saudação da diretoria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Jesus sempre conosco. Obrigado.